Contos Reunidos, de Dostoiévski. O título: A Mulher de 100 Anos. Esse texto foi publicado originalmente em Diário de um Escritor, no número de março de 1876, na própria revista do autor. A Mulher de 100 Anos. Naquela manhã eu estava muito atrasada. Contou-me dia desses uma dama. Quando saí de casa já era quase meio-dia e, para piorar, ainda tinha que fazer muitas coisas. Na rua Nikolaevski tinha que passar em 2 lugares, um próximo do outro. Primeiro num escritório. Bem no portão do prédio encontrei uma velhinha. Ela parecia tão velha e encurvada com sua bengala, mas não conseguia adivinhar sua idade. Ela caminhou até o portão e sentou-se ali num banquinho de madeira para descansar. Eu passei por perto, mas a vi apenas de relance. 10 minutos depois saí do escritório. 2 prédios depois ficava uma loja onde eu havia encomendado umas botas para a Sônia. Então fui retirá-las. Lá vejo a mesma velhinha agora sentada neste outro prédio, novamente num banquinho perto do portão. Estava sentada e olhava para mim. Sorri para ela. Entrei e peguei as botas. Então, 3 ou 4 minutos depois, segui para Nievski. Lá vejo minha velhinha no 3º prédio, novamente perto do portão. Só que não num banquinho, mas acomodada numa saliência do solo, pois não havia ali nenhum banco perto daqueles portões. Parei de um modo repentino e involuntário diante dela e pensei: como pode ela estar sentada na frente de todos os prédios? Perguntei assim então: está cansada, minha velhinha? Fico cansada, minha querida, sempre fico cansada. Então penso: está quente, o sol está brilhando, acho que eu vou almoçar na casa dos netinhos. Então está indo almoçar, vovozinha? Sim, almoçar, minha querida, mas parece que não está conseguindo chegar. Não, vou conseguir sim. É que caminho um pouco, descanso, depois me levanto e continuo a caminhar. Olhei para ela e fiquei terrivelmente curiosa. A velhinha era pequenina, asseada, mas vestia trapos. Devia ser uma pequena proprietária, com sua bengala, o rosto pálido, amarelo e pele muito seca, os lábios sem cor. Parecia uma múmia ali sentada, recebendo os raios do sol. A senhora deve ter bastante idade, não é, vovozinha? Perguntei em tom de brincadeira. 104 anos, querida. Tenho 104 aninhos, só isso. Agora era ela que brincava. E você está indo para onde? Ela me olhava e sorria. Parecia estar feliz por ter alguém com quem conversar. Mas achei muito estranha a preocupação daquela mulher de 100 e tantos anos com o meu destino, como se aquilo lhe fosse necessário. É o seguinte, vovozinha, disse eu sorrindo. Fui pegar as botas da minha filha na loja e estou levando-as para casa. Que pequenininhos esses sapatinhos. Sua filha é nova, não é? Que bom! Tem outros filhinhos? Ela sorriu outra vez e olhou para mim. Seus olhos eram baços, quase mortos, mas eram como se irradiassem calor. Vovozinha, aceite esta moeda de 5 kopecks e compre um pãozinho. Entreguei-lhe o dinheiro. Para que está me dando 5 kopecks? De todo modo, obrigada, vou aceitar sua moeda. Aceite, vovozinha, não se acanhe. Ela aceitou. Era óbvio que não mendigava, não havia chegado a tanto, mas aceitou de bom grado, não como caridade, mas como que por cortesia e pela bondade de seu coração. Aliás, pode ser que ela também tenha gostado muito de alguém ter lhe dirigido a palavra, a uma velhinha, e não apenas conversado, mas também demonstrado uma preocupação carinhosa por ela. Adeus, vovozinha, eu disse. Espero que chegue bem. Chegarei, querida, chegarei. Hei de chegar. E você vá para a sua netinha.
disse ela, esquecendo que eu tenho uma filha e não uma neta. Devia pensar que todos têm netos. Continuei, voltei-me para olhá-la uma única vez e vi como ela se levantou lentamente e com dificuldade e batia com a bengala no chão ao se arrastar pela rua. Talvez parasse para descansar ainda umas 10 vezes pelo caminho até chegar aos seus para almoçar. E para onde será que ela ia, hein? Era estranha aquela velhinha. Naquela manhã ouvi tal história. De fato, não é bem uma história, mas uma espécie de impressão sobre o encontro com uma mulher de 100 anos. Afinal, não é todo dia que se encontra uma pessoa de 100 anos e ainda tão cheia de vida interior. E havia me esquecido completamente dela. Apenas tarde da noite, depois de ler um artigo numa revista e deixá-la de lado, lembrei-me dessa velhinha e, por algum motivo, rascunhei imediatamente uma continuação, isto é, como ela chegou aos seus para almoçar. O resultado foi uma pequena cena, talvez bastante plausível. Vamos lá então. Seus netos, talvez tataranetos, ela chama todos de netinhos. Deviam ser trabalhadores, cansados, é claro. Do contrário, ela não iria até a casa deles para almoçar. Vivem num porão. Talvez aluguem uma barbearia. São pobres, mas mesmo assim têm o que comer e observam a ordem. Já devia ser mais de 1 da tarde quando ela conseguiu chegar. Não a esperavam, mas possivelmente a receberam bem. Vejam só, é Maria Maximovna. Faça o favor de entrar, serva de Deus. A velhinha entrou, dando uma risadinha enquanto o sininho da entrada ainda continuou tocando por muito tempo, com um som agudo e estridente. Sua netinha é possivelmente a esposa do barbeiro. Este não é velho, deve ter uns 35 anos, tem a compostura de seu ofício, embora este seja um ofício leve. Veste, é claro, uma sobrecasaca oleosa como uma panqueca. Deve ser por causa da pomada ou algo assim. O fato é que nunca vi um barbeiro de outra forma, assim como o colarinho, que sempre parece ter sido passado na farinha. Imediatamente 3 crianças, um menino e 2 meninas, correram na direção da bisavó. Em geral, essas velhinhas bem idosas sempre se dão bem com crianças. Elas mesmas passam a ser como que crianças em espírito. Ficam às vezes igualzinho às crianças. A velhinha se sentou. Lá estava um sujeito visitando-o a trabalho, que tinha por volta de 40 anos, era conhecido do anfitrião e já se preparava para ir embora. Havia também de visita um sobrinho, filho da irmã, um rapaz de uns 17 anos que buscava trabalho numa gráfica. A velhinha fez o sinal da cruz e se sentou, olhando para os visitantes. Estou cansada, viu? E quem é este? Está falando de mim? Responde o visitante com uma risada. Quer dizer que não está me reconhecendo, Dona Maria? Faz 3 anos que combinamos de ir colher cogumelos na mata. Sim, mas é claro, sei quem você é, brincalhão. Estou lembrada sim, só não me recordo o seu nome, mas me lembro quem é. Estou tão cansada. Mas me diga, Maria, uma velhinha distinta como a senhora não vai descer ou não vai crescer nem um pouquinho mais? É isso que eu gostaria de perguntar, brinca o visitante. Mas você, hein? Ri a vovozinha, visivelmente satisfeita. Ei, Maria Maximovna, sou um homem do bem. É curioso falar com pessoas boas. Mãe do céu, estou perdendo o fôlego. Parece que arrumaram um casaquinho para Siriojenka, não é? Ela aponta para o sobrinho. Este, um rapaz rechonchudo e saudável, abriu um sorriso largo e se aproximou. Estava vestindo um casaquinho cinza novo, mas ainda não tinha conseguido se acostumar a ela. Talvez depois de uma semana se acostumasse, mas agora ficava o tempo todo olhando para o punho, a lapela e todo o restante do espelho. Sentia um respeito especial por si mesmo. Pode dar uma voltinha? Matraqueou a esposa do barbeiro. Veja só, Maximovna, que peça. 6 rublos, nem mais nem menos. Disseram na casa do distinto vendedor que por menos não valeria a pena nem começar. Depois vai se arrepender. Já este aqui não vai ficar gasto.
Veja o material. Dê uma voltinha a mais, filho. Veja o forro como é resistente. Assim se foi nosso dinheirinho, Maksimiovna. Lá se foram nossos copeques. Oh, mãe do céu! As coisas andam tão caras que está difícil dar conta de tudo. Melhor não me contar essas coisas, pois fico chateada, disse Maria Maksimoovna emocionada, ainda sem conseguir respirar direito. Já chega, observou o anfitrião. Temos que comer. Pelo que vejo, a senhora parece estar exausta, Maria. Ah, cansada, meu garoto. O dia está quente, ensolarado. Pensei em fazer uma visita. Não vou ficar só deitada, né? Ah, conheci uma moça no caminho. Jovem. Tinha comprado uns sapatinhos para a filha. Está cansada, minha velhinha? Ela perguntou para mim. Aceite esta moeda de 5 copeques e compre um pãozinho. Sabe, resolvi pegar a moeda, viu? Vovozinha, descanse um pouco primeiro. Por que está tão difícil assim respirar, hein? Disse de repente o anfitrião, preocupado. Todos olharam para ela. Começou a ficar muito pálida. Os lábios ficaram totalmente brancos. Ela também olhava para todos, mas como que sem expressão. Então pensei... biscoito para as crianças. A moeda de 5... Outra vez parou. Outras vezes perdeu o fôlego. Todos ficaram em silêncio por cerca de 5 segundos. O que, vovozinha? Inclinou-se o anfitrião na direção dela. Mas a vovozinha não respondeu. Novamente silêncio. Novamente por 5 segundos. A velhinha foi ficando ainda mais pálida e seu rosto de repente ficou macilento. Seu olhar se fixou e o sorriso congelou nos lábios. Ela olhava para a frente, mas era como se não visse nada. Chame o Pop, disse o meia-voz de forma apressada ao visitante atrás dele. Sim, não, já é tarde, balbuciou o anfitrião. Vovozinha, chamou a esposa do barbeiro tremendo toda, mas a vovozinha permaneceu imóvel, apenas a cabeça caiu para o lado. Sua mão direita, que estava sobre a mesa, segurava a moeda de 5 copeques. A esquerda continuou no ombro do bisneto mais velho, Misha, um garoto de uns 6 anos. Ele permanecia em pé, sem se mexer, e olhava a bisavó com seus grandes olhos atônitos. Partiu, pronunciou de forma ritmada e solene o anfitrião, inclinando-se e fazendo um discreto sinal da cruz. Pois partiu mesmo. Vi como foi se inclinando, disse o visitante com ternura e a voz entrecortada. Ele estava estupefato e olhava para todos. Ah, Deus, que coisa! Como vai ser agora, Makarite? Para onde levá-la? Matraqueou a anfitriã apressada e estarrecida. Levá-la para onde? Retorquiu imediatamente o anfitrião. Vamos resolver tudo aqui. Por acaso não é sua parente? Mas temos que avisar as pessoas. 104 aninhos, disse o visitante se remexendo no lugar, cada vez mais comovido. Até enrubesceu todo. Nos últimos anos já nem se lembrava da vida, observou de forma ainda mais solene e grave o anfitrião, enquanto procurava seu chapéu e vestia o capote. Não faz nem um minuto estava rindo, tão alegre. Veja a moeda em sua mão. Biscoitos, ela disse. Ei, que vida nossa! Então vamos, Piotr. O anfitrião interrompeu o convidado e ambos saíram. Não era motivo para chorar. 104 anos, partiu sem dor e sem nada de se envergonhar. A anfitriã foi enviada para pedir ajuda aos vizinhos. Eles vieram imediatamente, quase contentes com a notícia, soltando gritos e suspiros. A primeira coisa, é claro, foi preparar o samovar. As crianças atônitas se amontoaram num canto para ver a vovozinha morta. Não importa quanto tempo Misha ainda viva, ele sempre vai se lembrar de como a velhinha morreu, com a mão pousada no seu ombro. E quando ele morrer, ninguém em todo o mundo se lembrará e saberá que certa vez houve uma velhinha que viveu 104 anos. Como e para que não se sabe. E para que se lembrar, né? Na verdade, tanto faz. É assim com milhões de pessoas. Vivem incógnitas, morrem incógnitas. Mas talvez o momento da morte desses velhinhos e velhinhas centenárias
encerre algo de sereno e comovente, algo solene e pacificador. Mesmo hoje em dia, 100 anos podem provocar um efeito estranho nas pessoas. Que Deus abençoe a vida e a morte das pessoas simples e boas. Não obstante, que cena desimportante e sem conteúdo essa. A verdade é que, com a intenção de recontar algo bastante interessante que eu vi há um mês, logo percebi que isso é impossível ou desnecessário, ou ainda que não se diz tudo o que se sabe. No final das contas, restam apenas as coisas mais sem conteúdo. Fim do conto de Dostoiévski.